Olá, queridos alunos e alunas. A aula dessa semana vai ser sobre transformações químicas. O primeiro ponto importante para falar sobre transformações químicas é não confundir qualquer transformação que acontece com uma transformação química, porque existem algumas transformações que são transformações simplesmente físicas. E qual é a diferença? A diferença é que quando ocorre simplesmente uma transformação física, as substâncias que existiam antes continuam ali, são as mesmas. Por exemplo, a água no estado sólido, que é o gelo, se for aquecido, vira água no estado líquido, que se continuar sendo aquecido, vira água no estado gasoso, né, que é o vapor. Mas continua sendo a mesma substância, a substância não mudou, é a água. E um outro exemplo aqui embaixo, imagina que se eu pegar um vidro e moer ele bem moidinho, aquele pozinho de vidro vai dar a impressão de ser branco, né? Porque ele tá tão moidinho que ele reflete a luz de outra maneira e a impressão que eu tenho é que ele mudou de cor. Isso não significa que ele virou outra substância. Era o vidro, né? As mesmas substâncias, só que agora ele tá moído, ele tá só em outra forma. E nas transformações químicas, as substâncias que existiam antes, elas se transformam em outras substâncias. As substâncias iniciais são diferentes das substâncias finais. Aqui eu dei exemplo, uma substância A mais uma substância B virou uma substância C mais uma substância D. Por exemplo, o vinagre mais o bicarbonato se transformaram em gás carbônico, que são as bolhas que saem, mais outros sais que ficaram dissolvidos ali na água. Aquelas substâncias que tinham antes, a gente chama de reagentes, porque eles reagem, né? E aquelas que são formadas no final são os produtos. Então, toda transformação química eu posso chamar de reação química. Por exemplo, ali no caso do gelo que virou água, por causa do aquecimento, se eu esfriar de novo aquela água, ela vira gelo de novo, continua sendo a mesma substância. Agora, no caso de uma fruta que apodreceu, então, que exemplos eu tenho aqui nas transformações químicas? Por exemplo, combustão, que é quando algo pega fogo. A chama que está sendo produzida pela queima do pavio, ela é um resultado de uma reação química que acontece com esse barbante com o oxigênio. O barbante, ele está reagindo com o oxigênio e tá virando essa coisa preta, né? E enquanto essa reação ocorre, ela produz muito calor e luz, que é o fogo. E a cera da vela? A cera da vela tá reagindo? Tá se transformando? Na verdade, não. A cera da vela, ela tá só derretendo. Então, ela tá sofrendo uma transformação física. Ela tá passando do estado sólido para o líquido e depois ela se solidifica de novo ali na base da vela. A fotossíntese, que é aquele processo que as plantas transformam o gás carbônico, a água e outros minerais em matéria orgânica e oxigênio que elas liberam para o ambiente. O apodrecimento, né, ou amadurecimento de uma fruta, por exemplo. A ferrugem. E vou dar um exemplo um pouco mais prático do que eu estou falando. Nessa frigideira aqui, eu tenho sal e vou adicionar um pouco de água. E agora eu vou aquecer, né? Liguei o fogo. Nessa outra frigideira eu tenho açúcar. Vou acrescentar água e acender o fogo também. Aqui a água com sal já tá fervendo. Eu tô vendo uma fumacinha saindo, né? E eu tô vendo um sólido branco se formando nas paredes da frigideira. A água já evaporou quase completamente. Agora que essa frigideira tá só com sal e o fogo ligado, aqui atrás eu coloquei uma frigideira só com açúcar e o fogo ligado também. E olha o que está acontecendo aqui na nossa frigideira da água com açúcar. O nosso líquido de água com açúcar está começando a ficar marrom nas beiradinhas. O cheiro, no começo é gostoso, é cheiro de caramelo. Mas essa parte mais preta já está começando a soltar um cheiro de queimado. E olha o açúcar que a gente colocou na outra frigideira ali atrás. Aqui é o sal que tá ligado desde aquela hora. E aqui é o açúcar, ficando preto, cada vez mais preto. E eu vou desligar porque já tá soltando muita fumaça. E essa é a nossa frigideira de água com açúcar. Aqui eu não tive uma transformação química.
Eu tinha água com sal e quando eu fervi, a água passou para o estado gasoso, então ela sofreu uma transformação física. E o sal continuou aqui. Ele não passou para o estado líquido nem gasoso, porque o ponto de fusão dele é muito alto. A gente não consegue chegar só com esse foguinho aqui do nosso fogão, teria que ser uma temperatura muito maior. Já no caso do açúcar, ele sim sofreu uma transformação química. Ele começou a virar outras substâncias. Tanto que eu não tenho mais aqui açúcar de volta e nem isso é açúcar na forma líquida. Dá pra ver? O gosto, se eu provar isso, com certeza é bem diferente. As propriedades são bem diferentes, o cheiro é diferente. Então, isso daqui virou uma outra substância. Só uma observação: o açúcar não reagiu com a água. O açúcar, na presença de calor, devido ao aquecimento, ele se transformou em outras substâncias. Como que eu sei? Porque eu também coloquei em outra frigideira o açúcar puro e ele também virou aquela coisa preta e com cheiro de queimado. Vamos ver outro exemplo clássico de reação química. A gente vai misturar vinagre com bicarbonato de sódio. Essa formação de bolhas indica que as substâncias estão se transformando em outras substâncias e uma dessas substâncias que foram formadas é um gás. Se eu tivesse aquecido essa mistura, poderia ser que o líquido do vinagre estava passando para o estado gasoso, mas ela não foi aquecida. Simplesmente a mistura dessas duas substâncias começou a soltar um gás. Então eu sei que isso não foi uma mudança de fase do líquido para o gasoso. Foi a formação de uma nova substância, que no caso é o gás carbônico. Agora eu quero mostrar uma reação química que a gente pode observar que ela ocorre pela alteração da cor. Eu coloquei água nesses 4 copinhos e nesse daqui eu vou colocar soda cáustica, que é um produto de limpeza muito forte, também usado para fazer sabão. Nesse aqui eu vou usar bicarbonato de sódio, nesse aqui eu vou colocar limão e nesse aqui eu vou deixar com água mesmo. E em cada um deles eu vou colocar uma gotinha de um suco bem concentrado de açaí que eu fiz. Vou misturar. Aqui a gente pode ver que dependendo da substância que foi misturada com o suco de açaí, ele ficou com uma cor diferente. Isso também indica um tipo de reação química. O suco de açaí, ele funcionou como um indicador ácido-base. Isso significa que quando ele entra em contato com ingredientes mais ácidos, como o limão, ele fica de uma cor. E quando ele entra em contato com ingredientes mais básicos, como a soda cáustica, ele vai apresentando outra tonalidade. Agora eu adicionei água sanitária. Ela reage com esses pigmentos do suco de açaí, mudando de novo a tonalidade. Esses daqui ficaram transparentes e aquele ficou meio amarelado. E por que as reações químicas acontecem? Em alguns casos, simplesmente de você aquecer uma substância que nem o açúcar ou uma mistura, eles já começam a sofrer transformações. Em alguns casos é só você deixar uma substância entrar em contato com outra, né? Você fazer uma mistura, como por exemplo, quando você adiciona vinagre e bicarbonato de sódio. Em alguns casos é na presença de uma corrente elétrica, em alguns casos é na presença de um efeito mecânico, como o atrito ou uma vibração. Por exemplo, quando você risca um fósforo na caixinha do fósforo, você produz a combustão do fósforo com o oxigênio. Ou, por exemplo, quando você produz uma faísca perto de um combustível que está na presença de oxigênio. Como eu posso saber se ocorreu uma transformação química ou se foi só uma transformação física? Normalmente, uma dessas coisas acontece, e não necessariamente todas, uma ou outra. Pode ser que mude a cor, pode ser que ocorra a liberação de gases, né, que quando solta uma fumaça, bolhas. Pode ser que ocorra a liberação de luz e calor, que é o fogo. Pode ser que aconteça a formação de um sólido, por exemplo, eu misturo 2 líquidos e aí de repente aparece um sólido no fundo do recipiente. Pode ser que solte um cheiro, um odor característico. Alguma dessas coisas costuma acontecer. Bom, pessoal, por essa semana era isso. Leiam o texto. A gente está aqui para tirar mais dúvidas e depois respondam as questões no caderno. Não esqueçam de colocar a data para depois a gente vistar, tá bom? Um beijo!